Bom dia, mas bom dia mesmo. O programa Por Amor está no ar e nesta série Família nós vamos falar um pouco sobre educação de filhos. Abra sua Bíblia no livro dos Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. A ideia da pedagogia, do ensino, da educação, nesse texto é instruir, ensinar, inculcar, orientar, direcionar. Perceba que tem um caminho. A ideia de caminho é a ideia de movimento. Nós não temos aqui ensina a criança no banco que deve sentar, mas no caminho que deve andar. Qual o caminho? O caminho da sabedoria dentro do livro de Provérbios. Se você perceber os versículos que vêm anterior, que nos leva também a este versículo, mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e a ouro. Ensine isso para os seus filhos, que o caráter vale mais do que dinheiro guardado. O respeito, a seriedade, a serenidade, o relacionamento, a compreensão com o outro não tem preço. Que o mais importante não é quanto dinheiro guardamos, mas quantos amigos fazemos. Perceba o versículo 2. O rico e o pobre se encontram a um e ao outro faz o Senhor. A ideia é que tanto o rico como o pobre, neste momento diante de Deus, eles são provados. O rico e o pobre são iguais nisto, porque foi Deus que criou. E o rico não pode ensoberbecer na sua riqueza, e nem o pobre se sentir humilhado na sua pobreza, mas precisa aprender a viver bem. Porque o foco sempre é quanto dinheiro você vai ter no futuro. Mas há pessoas tão pobres que só têm dinheiro e não tem com quem compartilhar. Ensine o seu filho o valor da amizade, o valor da compreensão, do respeito. Versículo 3. O prudente vê o mal, esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Ensine o seu filho que quando ele perceber o mal, caia fora. Não tente provar que você consegue superar. Fuja. Seja corajoso para fugir do problema, meu filho. Não precisa fazer confusão. Não precisa ficar discutindo com todo mundo. Seja você mesmo, do seu jeito. Não permita que a imbecilidade coletiva te induza ao erro. Seja corajoso, sensato. Levante a sua cabeça para que você não seja detonado com os outros. Ou seja, meu filho, você não precisa ser igual. Você é diferente. Não é melhor, não é perfeito, mas valorize as suas diferenças e respeite a diferença do outro. Se você observar ainda, o versículo 4, o galardão da humildade é o temor do Senhor, são riqueza e honra e vida. A humildade, o temor do Senhor é o melhor negócio. Esse é o grande momento da vida. É fartura, é honra, é vida. Meu filho, honre a Deus, tema a Deus, seja reverente ao Senhor. Eduque seu filho assim. Educar o filho não é dar dinheiro para o filho, é transmitir valores, é transmitir vida. Eu conheci uma senhora juíza que nos contou em um local que eu fui tomar um café, na casa da irmã Nicéia, lá de Valinhos, um café muito gostoso. E ela contou que aquele dia foi um dia chocante para ela,
porque o menino havia processado o pai pedindo uma indenização de 15 mil reais. E o pai chegou no tribunal muito revoltado, ele era muito rico, e ele disse à juíza, excelência, se o meu filho precisasse mais do que isto, ele não precisaria ter me denunciado, eu nunca fui a uma delegacia, era só ele ter falado comigo. E o menino, tremendo, pediu a palavra, se ele podia falar, e o advogado dele pediu à juíza que o menino se pronunciasse, e o menino disse, doutora, eu não quero 15 mil, eu quero muito mais. Eu quero meu pai. Meu pai não tem tempo para me ver. Ele compra presentes, mas não brinca comigo. O meu pai tem muito dinheiro, mas sempre está ausente. Eu vou para a escola e vejo o carro do meu pai, mas não vejo meu pai. A riqueza da vida não é comprar o respeito, é dar-se ao respeito. E vida é viver em honra, em graça. Observe o versículo 5. Espinhos e laços há no caminho do perverso, e o que guarda a sua alma retira-se para longe. O caminho do perverso é perigoso, é obscuro, é totalmente cheio de nuvens. Meu filho, não entre neste caminho, porque muitas vezes na juventude nós queremos descobrir novos caminhos e encontramos o caminho da perversidade, onde as pessoas se perdem. Não perca o seu filho para as drogas, para a prostituição. Ame seu filho, ame a sua filha. Sejam amigos, sentem, conversem, corrija em amor, segundo as Escrituras. Sim, segundo as Escrituras, sem temor. Vivendo a Deus, ensinando o temor do Senhor. Por isso que o versículo 6 está: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele e será bem-sucedido. Você quer que seus filhos sejam bem-sucedidos? Então transmita a vida, esteja presente. Este é o maior presente que você pode dar aos seus filhos. Converse. Ouça os sonhos. Nós tivemos 2 filhas e elas sonham todos os dias. E todos os dias elas tinham sonhos para contar. E eu tinha ouvido para ouvir. Porque eu não entendo nada de sonhos. Mas as minhas filhas, eu sei quanto isso é importante para elas. Nós precisamos investir nos nossos filhos. Ensinar o filho no caminho que deve andar é andar para a glória de Deus. É ter movimento, direção e foco de alguém que está se estruturando para a vida sem medo de viver. E assim, preparado para viver sem medo de se perder. Que o Senhor nos abençoe e aplique a sua palavra em nosso coração. Quero orar com você. Senhor Deus, nos ensine a educar filhos. Não é fácil, principalmente nesses dias tão difíceis. Senhor, nos ajude e não permita que ninguém terceirize a educação dos filhos. Que ninguém terceirize a presença dos pais. Que possamos nos dedicarmos aos nossos filhos em amor, estar presente, cuidar deles para a glória do Teu nome. Queremos ter tempo com os nossos filhos, muito mais do que o traficante gostaria de ter. Porque se tivermos tempo com os nossos filhos, eles não precisarão de outros em nosso lugar. Dê-nos um dia abençoado na Tua presença, em Cristo Jesus. Amém. Avante, cristão, ensine os teus filhos no caminho que deve andar.